Quando o fim do ano se aproxima, algo muda de forma quase imperceptível. Não é só o calendário, não são só as luzes nas ruas ou as músicas repetidas. É o clima interno das pessoas. O ano vai se fechando e, junto com ele, as defesas emocionais ficam mais finas. As pessoas se permitem lembrar, rever, sentir. E é nesse espaço, entre a memória e o silêncio, que surge uma pergunta que quase ninguém faz em voz alta, mas que muita gente carrega no peito. Será que nossos familiares que já partiram se aproximam da gente nas festas de fim de ano? Essa pergunta não nasce da curiosidade. Ela nasce da ausência, do lugar vazio à mesa, da cadeira que ninguém ocupa mais, do nome que ainda vem à cabeça mesmo quando ninguém o pronuncia. Mas para falar disso com lucidez, a primeira coisa que precisa ser dita é simples e costuma frustrar muita gente. Espíritos não seguem calendário humano. Eles não sabem que dia é Natal, não sabem que ano está acabando, não reconhecem datas como nós reconhecemos. O que eles percebem não é o tempo, é o campo, e o campo muda drasticamente nessa época. Durante boa parte do ano, as famílias vivem espalhadas, cada um no seu ritmo, cada um no seu mundo, conversas rápidas, mensagens automáticas, presenças pela metade. Mas no fim do ano, algo raro acontece. As pessoas se reúnem no mesmo lugar, a mesma casa, a mesma sala, a mesma mesa, os mesmos rostos que em outros tempos conviviam com muito mais frequência. Isso cria um campo energético completamente diferente. Antigamente, esse efeito era ainda mais forte. Antes da internet, do WhatsApp e das redes sociais, muitas famílias só se viam uma vez por ano, e essa vez era o Natal. Era ali que tudo se concentrava: as histórias, os conflitos, as reconciliações, as ausências. Então pense comigo. Imagine alguém que passou décadas participando desse momento, que sentou naquela mesa ano após ano, que construiu vínculos profundos naquele ambiente, que viveu alegrias, frustrações, silêncios e afetos naquele mesmo espaço. Quando essa pessoa desencarna, ela não perde automaticamente esse vínculo. Ela perde o corpo físico, mas não perde a história, não perde a memória, não perde o sentimento de pertencimento. Agora imagine que, de repente, aquele mesmo cenário volta a existir com força. As mesmas pessoas juntas, as mesmas vozes, as mesmas emoções, agora misturadas com saudade. Do ponto de vista espiritual, isso é como um campo sendo reativado, não porque é Natal, mas porque o padrão energético familiar voltou a se organizar. O espírito não vem visitar o Natal, ele se aproxima do campo que reconhece. É por isso que tantas pessoas relatam sensações estranhas nessa época. Não necessariamente medo, às vezes um aperto no peito, às vezes um conforto inesperado, às vezes uma lembrança muito vívida que surge do nada. É também por isso que o Ano Novo costuma gerar menos esse tipo de percepção. O Ano Novo é expectativa, é barulho, é projeção para o futuro. O Natal é memória, é passado vivo, é repetição de padrões antigos, e memória tem peso energético. Mas aqui entra um ponto fundamental que precisa ser dito com cuidado. Nem toda sensação de presença é uma visita literal, e nem toda sensação é apenas imaginação. Existe um território intermediário que quase ninguém explica. Quando a família se reúne, as emoções ficam mais abertas, as defesas mentais diminuem, a saudade sobe à superfície. Nesse estado, a consciência fica mais sensível, mais permeável, mais capaz de perceber sutilezas. Às vezes, o que você sente é sim uma aproximação real de um familiar desencarnado. Às vezes, é a sua própria memória emocional se manifestando com força. Às vezes, é um amparo espiritual silencioso, sem identidade definida. E todas essas possibilidades podem coexistir sem se avularem. O erro começa quando alguém tenta transformar isso em regra, quando promete visita garantida, quando diz que sempre acontece, quando cria expectativa obrigatória. Isso não ajuda quem está em luto, isso machuca, porque muitas pessoas passam o fim do ano esperando um sinal, um sonho, uma sensação clara, uma confirmação,
e não sentem nada. E aí surge a culpa, a dúvida, a sensação de abandono. Mas o silêncio também comunica. Às vezes, a ausência é proteção. Às vezes, o espírito não se aproxima porque sabe que aquilo poderia reabrir feridas. Às vezes, ele segue em um processo próprio. Às vezes, o vínculo precisa ser elaborado de outra forma. Amor não é presença constante. Amor é respeito ao tempo do outro, mesmo depois da morte. E existe mais um ponto que quase ninguém considera. Nem todo espírito consegue se aproximar com facilidade. Desencarnar não transforma ninguém automaticamente em um ser lúcido e disponível. Cada consciência segue em seu ritmo. Algumas estão bem, outras ainda confusas, outras em tratamento, outras aprendendo a se desligar da vida física. A ideia de que todo espírito vira um visitante frequente da família é uma romantização. Quando a aproximação acontece, ela costuma ser sutil, discreta, breve. Não costuma haver aparições claras, não costuma haver vozes audíveis. O contato espiritual real raramente é espetacular. Ele acontece em detalhes. Uma sensação de paz inesperada, um pensamento carregado de afeto, um sonho diferente, mais simbólico, mais vívido, um arrepio calmo, sem medo. E quase sempre dura pouco, porque a vida precisa seguir. E aqui está talvez a parte mais importante de tudo isso. O maior risco dessas datas não é sentir demais, é se apegar demais. Espiritualidade não é manter os mortos presos aos vivos, é permitir que cada um siga o seu caminho. O amor continua, o vínculo existe, mas os planos são diferentes. E entender isso já é por si só um enorme sinal de maturidade espiritual. Quando falamos sobre a possível aproximação de familiares desencarnados, é impossível ignorar um ponto central. O luto muda a percepção. Ele não é apenas uma emoção, é um estado de consciência. Durante o luto, a mente fica mais defensiva, o coração fica mais exposto, e aquilo que antes era ruído interno vira sensibilidade. Por isso, muitas pessoas começam a sonhar mais nessa época. Sonhos com quem partiu, sonhos estranhamente vívidos, sonhos que parecem mais encontros do que histórias aleatórias. Mas aqui é preciso cuidado. Nem todo sonho com um ente querido é um contato espiritual, e nem todo contato espiritual vem em forma de sonho. O sonho é uma linguagem intermediária. Ele mistura memória, emoção, simbolismo e, às vezes, percepção extrafísica real. Quando a consciência relaxa durante o sono, ela sai do controle rígido da mente racional, e isso abre espaço para experiências que não cabem na vigília. Às vezes, o que acontece é simples. A memória emocional ganha palco. O cérebro revisita imagens antigas, recria vozes, restaura cenários. Isso é natural, é humano e faz parte do processo de elaboração da perda. Mas há momentos em que o sonho carrega algo diferente. Ele tem coerência, tem continuidade, tem uma sensação de presença que não se dissolve ao acordar. Não é nostalgia, não é repetição automática, é outra qualidade de experiência. Nesses casos, não importa tanto classificar se foi real ou imaginação. O que importa é o efeito. Sonhos meramente emocionais costumam deixar saudade e melancolia. Experiências mais profundas costumam deixar calma, às vezes até uma estranha sensação de encerramento. Mas mesmo isso não deve ser romantizado. Contato espiritual não é prêmio, não é sinal de merecimento, não é prova de amor maior. É apenas um encontro possível dentro de condições específicas. E aqui entra um fator pouco discutido, a condição emocional de quem ficou. Há pessoas que no fim do ano estão abertas, mas há pessoas que estão emocionalmente desorganizadas, exaustas, carregadas de culpa, presas ao passado. Nesses casos, uma aproximação mais direta poderia fazer mais mal do que bem. Por isso, muitas vezes o que existe não é visita, é amparo à distância. O espírito não se mostra, não se aproxima claramente,
mas ajuda a estabilizar o campo. Isso pode se manifestar como um sono mais profundo, uma noite sem pesadelos, um alívio momentâneo da dor. E isso também é cuidado. O problema é que nossa cultura espiritual aprendeu a valorizar apenas o que é perceptível, o que é sentido de forma clara, o que pode ser contado. Mas a maior parte do trabalho espiritual acontece fora da percepção consciente, silenciosamente. Outro ponto importante: nem todo familiar desencarnado mantém o mesmo tipo de vínculo. Alguns se afastam naturalmente, não por falta de amor, mas por necessidade de seguir adiante. Outros permanecem mais atentos por um tempo, especialmente quando existem questões mal resolvidas, conflitos, culpa, dependência emocional. Mas permanecer não significa vigiar, nem interferir constantemente. O imaginário popular criou a ideia de espíritos observando tudo o tempo todo. Isso não é saudável e não é verdadeiro na maioria dos casos. A vida espiritual não gira em torno dos vivos, assim como a vida dos vivos não gira apenas em torno dos mortos. Há uma continuidade, mas não uma prisão mútua. E talvez esse seja o ponto mais difícil de aceitar para quem sofre, porque a dor quer proximidade, quer sinal, quer confirmação, mas o amadurecimento espiritual pede algo diferente: confiança. Confiança de que o vínculo não se rompe, mesmo quando não é percebido. Confiança de que o amor não depende de manifestação. Confiança de que o silêncio não é abandono. Outro aspecto que costuma aparecer nas festas de fim de ano são os sinais. Objetos que caem, luzes que piscam, músicas que surgem do nada, pensamentos que parecem resposta. Algumas dessas experiências são coincidências interpretadas emocionalmente, outras são sincronicidades reais e algumas são apenas o cérebro buscando sentido. O problema não está em sentir, está em forçar significado. Quando tudo vira sinal, a mente entra em estado de vigilância excessiva e isso gera ansiedade, não conforto. O contato espiritual genuíno não exige esforço interpretativo. Ele não pede convencimento, ele simplesmente acontece e passa. Não deixa obsessão, não cria dependência, não prende a consciência ao passado. Se uma experiência faz você parar de viver, ela perdeu o sentido espiritual. Por isso, talvez a pergunta mais honesta não seja: eles nos visitam no fim do ano? Talvez a pergunta mais profunda seja: como nós ficamos no fim do ano? Mais abertos, mais sensíveis, mais vulneráveis. E isso muda tudo. Muda o jeito que sentimos, muda o jeito que lembramos, muda o jeito que percebemos o invisível. O campo não se abre porque alguém vem. O campo se abre porque nós afrouxamos. E nesse afrouxamento, coisas sutis podem ser percebidas. Nem sempre externas, às vezes internas. Talvez o maior encontro dessas datas não seja com quem partiu, mas com aquilo que ficou mal resolvido dentro de nós. A saudade, o perdão não dito, o amor não expresso. E isso também faz parte do processo espiritual. O fim do ano não é um portal mágico, mas é um espelho. Ele mostra o que ainda dói e o que já pode ser acolhido com mais leveza. E essa compreensão já é um enorme passo de consciência. Quando tudo isso é compreendido, algo começa a se reorganizar por dentro. A pergunta deixa de ser "eles vêm" e passa a ser "como eu atravesso esse momento com consciência?". Porque no fundo, o fim do ano não é um teste espiritual, não é uma prova de sensibilidade, não é um palco para fenômenos, é um período de integração. O ano termina e a mente naturalmente revisita o que foi vivido, o que deu certo, o que ficou pendente, o que não teve despedida. Isso acontece com todos, encarnados ou não. Por isso, a relação com quem partiu também entra nesse movimento, não como visita obrigatória, mas como lembrança integrada. Há uma diferença profunda entre sentir saudade e ficar preso à ausência, entre honrar a memória e viver esperando sinais,
entre amor e apego. A espiritualidade madura não reforça a dor, ela ajuda a transformá-la. E isso exige lucidez. Lucidez para entender que o vínculo não se quebra com a morte, mas também não precisa ser alimentado com sofrimento. Lucidez para aceitar que alguns encontros acontecem e outros não. Lucidez para confiar que mesmo quando nada é percebido, algo pode estar sendo cuidado nos bastidores. Talvez o maior gesto de amor que um espírito pode oferecer não seja aparecer, mas permitir que você viva. Permitir que você ria, que você crie novas memórias, que você construa novos vínculos. E talvez o maior gesto de amor que um encarnado pode oferecer não seja chamar, mas liberar. Liberar o outro para seguir e liberar a si mesmo para continuar. Isso não apaga ninguém, não diminui a importância de quem foi, não apaga a história. Pelo contrário, quando o apego diminui, a lembrança fica mais limpa, mais serena, mais verdadeira. O amor deixa de doer e passa a aquecer. Por isso, se nessa época do ano você sente algo diferente, não lute contra, mas também não se entregue sem critério. Sinta, observe, respeite. Se vier uma lembrança, acolha. Se vier um sonho, reflita. Se vier silêncio, confie. Não transforme o invisível em cobrança, nem a espiritualidade em expectativa. O que precisa acontecer, acontece sem esforço. E quase sempre de forma simples. Às vezes, o cuidado espiritual se manifesta como uma conversa que flui, um riso inesperado, uma noite de sono tranquila, uma sensação de que, apesar da saudade, está tudo bem. E isso basta. O fim do ano passa, as festas terminam, a rotina retorna, e a vida continua, aqui e além. Nada foi perdido, nada foi quebrado, apenas mudou de forma. E entender isso é um sinal claro de amadurecimento espiritual. Porque a verdadeira espiritualidade não prende, ela liberta. Ela não promete encontros, ela ensina presença. Presença no agora, presença no corpo, presença na vida que segue. E quando essa presença existe, qualquer aproximação espiritual acontece de forma natural, sem drama, sem dependência. Como um sussurro que não precisa ser entendido, apenas respeitado. Seja gentil consigo mesmo nessas datas, com seus sentimentos, com suas memórias. Honre quem passou pela sua vida, mas não abandone quem você é hoje. Porque, no final, o maior encontro que o fim do ano pode oferecer não é com quem partiu. É com a sua própria consciência, mais inteira, mais lúcida, mais em paz.